O programa Eu, Nós e Nosso Meio Ambiente WebDoc apresenta a série Frente a Frente com o Capital Humano da Ciência Climática Brasileira. Neste episódio 10, nosso convidado é o cientista Carlos Afonso Nobre. Engenheiro eletrônico com doutorado em meteorologia, Nobre, durante sua trajetória profissional, foi pesquisador do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, INPE, secretário de Políticas e Programas de Pesquisa e Desenvolvimento do Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação, chefe do Centro de Ciência do Sistema Terrestre do INPE e coordenador-geral do Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos da instituição. Atualmente preside o Painel Brasileiro de Mudanças Climáticas e é coordenador do Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia para Mudanças Climáticas. Nobre formulou há 27 anos a hipótese da savanização da Amazônia, em resposta a desmatamentos, e estuda como o aquecimento global pode influenciar a floresta tropical. O cientista ainda participou de vários relatórios do Painel Intergovernamental de Mudanças Climáticas, IPCC. Em particular, foi um dos autores do 4º relatório de avaliação do IPCC, que recebeu o Prêmio Nobel da Paz em 2007. Também é membro estrangeiro da National Academy of Science. Integra o Instituto de Estudos Avançados da USP. Professor Carlos Nobre, obrigada pela participação no programa. Eu gostaria que o senhor contasse para nós o que o estimulou em sua vida a seguir a carreira de cientista na área de mudanças climáticas e meteorologia, com ênfase na Amazônia. Bom, de fato, eu tenho que voltar no tempo que eu era criança, década de 50, e meu pai, que não era cientista nada, meu pai era até... Eu cresci numa família pobre, meu pai só tinha 4 anos de estudo, naquela época chamava primário, mas meu pai era muito inteligente, ele era muito voltado para coisas da natureza. Então, ele nos levava sempre para lugares com natureza, com floresta, com rios, e qualquer lugar que nós fôssemos, ele entrava no meio da mata. Então, eu cresci com um pai assim, muito preocupado com a natureza. Isso é década de 50. Aí eu, na década de 60, quando eu fiz o ensino médio, que naquele tempo chamava científico, tinha uma coisa assim, se você era um bom aluno de física e matemática, todo o sistema social, os professores, empurrava para você ir fazer engenharia. Se você era bom de biologia, melhor aluno de biologia naquela época, e te empurravam para fazer medicina, e se você não era bom nem nisso e nem naquilo, e quisesse ser uma pessoa ficar rica no futuro, você ia fazer advocacia, direito. É impressionante como mudou o mundo, né? Hoje tem muito mais opções, mas aí, como eu era muito bom, o primeiro aluno da turma, o científico em matemática e física, tinham assim uma pressão para fazer engenharia. E eu fui na onda e fiz o ITA, e o Instituto Tecnológico da Aeronáutica, né? O ITA. 1970 a 1974. E no ITA escolhi engenharia eletrônica. E quando eu estava fazendo engenharia eletrônica, eu falei assim, puxa vida, mas não é bem isso que eu quero da vida. E eu já comecei a pensar após concluir o ITA, realmente me dedicar a algum assunto que tivesse mais a ver com o meio ambiente, com natureza. E eu tive muita sorte durante os anos do ITA, que tinha um diretor do Centro Técnico Aeroespacial, o CTA, em São José dos Campos, o brigadeiro Paulo Vitor. Ele era paraense e ele tinha percebido que a maioria dos alunos do ITA ficavam no Sudeste, se formavam em engenheiros no Sudeste. E ele achava que os engenheiros do ITA deviam ir pelo Brasil todo, e aí principalmente para a Amazônia. E ele começou a promover
que é uma coisa que durou só poucos anos, mas eu tive muita sorte de estar no ITA naqueles anos. Ele começou a promover viagens de avião, porque os militares, que eram colegas nossos de turma do ITA, e que eram pilotos, eles eram obrigados a todo ano voar um certo número mínimo de horas para continuar sendo pilotos. Então, ele pegava aquele voo obrigatório dos alunos militares do ITA, que eram pilotos, e fazia com que eles voassem aviões antiguíssimos, eram aviões da Segunda Guerra Mundial, em 1971, 1972, voos para a Amazônia e também para o Nordeste. Ele queria que os alunos do ITA, na época das férias, conhecessem essas regiões, na época, muito desconhecidas e com pouca população, Amazônia. E eu tive, então, essa imensa felicidade de participar de 3 dessas viagens, 2 delas, 1971 e 72, para a Amazônia. A primeira saiu do aeroporto de São José dos Campos e foi para o norte, e foi até Belém, depois foi até Macapá, eram viagens de 15, 16, 17 dias, e foi aí que eu conheci Belém, e me levaram numa sorveteria lá em Belém, em 1971, e de repente eu olho assim, vejo uma massa de sorvete roxa, e eu perguntei, o que é isso? Ah, é açaí. E foi a primeira vez que eu experimentei açaí. Açaí hoje está no mercado mundial. Então, eu achei uma delícia um sorvete de açaí. Sorveteria Santa Marta, essa sorveteria não existe mais. Fui até o Amapá, e no Amapá nós fomos recebidos pelo governador do Amapá, e ele organizou uma viagem de trem. Tinha um trem naquela época que saía de Macapá e ia até a mina de exploração de manganês. Naquela época, início dos anos 70, a maior economia que existia ali na Amazônia era a mineração. No Amapá, manganês, no Pará, mina de ferro, e estava começando também a ser desenvolvido de alumínio, em todas as empresas estrangeiras. E o prefeito de Macapá e o governador do estado eram muito orgulhosos, a maior parte da economia era, e nós fomos visitar essa indústria de mineração de manganês, era tão exportado tudo para os Estados Unidos. E em 1972 eu fiz a viagem que foi para o oeste, passando por Mato Grosso, paramos em Cuiabá, depois paramos em Porto Velho, depois fomos até Rio Branco, no Acre, e depois até Cruzeiro do Sul, na fronteira do Acre com o Peru. Ali em Cruzeiro do Sul é onde, ao redor de Cruzeiro do Sul, é a tribo indígena Xaninca. Mas, na época, não tivemos contato com tribos indígenas. Mas, olha, 1970, 1971, eu praticamente não vi desmatamento. O avião voava baixo, né, um avião antigo, voava 5.000 metros, e a gente via todos os rios. E aí, nesses 15 a 18 dias, a gente visitava, entrava, pegamos barco, fomos na floresta. Foi uma maravilha. Então, eu estou te contando essa história para dizer que, depois dessas 2 viagens, eu falei, realmente o que eu quero na minha vida é me dedicar à Amazônia. Mas é lógico que eu tinha que terminar o curso de engenharia. Isso foi no 2º e 3º ano de engenharia. Aí eu terminei engenharia eletrônica, e aí comecei a procurar um emprego. Em 1975, tive uma sorte, um amigo meu conhecia o presidente do CNPq, e ele fez com que eu me reunisse com o presidente do CNPq, que naquela época o CNPq era ainda no Rio de Janeiro, e não tinha mudado ainda para Brasília. Eu fui, e ele imediatamente ligou para o diretor do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, isso foi o 2º semestre de 75, que era um famosíssimo geneticista, Dr. Warwick Kerr, da USP Ribeirão Preto, que estava exercendo a função de diretor do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, o INPA, e naquela mesma noite, o presidente do CNPq me manda para a Amazônia,
mandou a secretária comprar uma passagem aérea para mim ali, saí do aeroporto do Rio de Janeiro, fui para Manaus, e no dia seguinte o diretor do INPA me recebeu, gostou muito de saber, um engenheiro eletrônico do ITA interessado no INPA, e me deu emprego. Naquele tempo ainda não tinha concurso público, os institutos do CNPq podiam contratar as pessoas. Pronto, fui contratado. Então eu voltei para São Paulo para me despedir da família, pegar minhas roupas, e voltei para a Amazônia. E aí foi o começo da minha carreira. Mas, inicialmente, 75, 76, parte de 77, eu trabalhei no INPA como engenheiro. Ajudava a montar laboratórios, ia dentro das expedições científicas no barco de laboratórios do INPA, que foi aí que eu conheci o arquipélago de Anavilhanas, maravilhoso arquipélago de Anavilhanas, e comecei a ajudar a desenvolver projetos ali como engenheiro. E lá em Manaus, em 76, eu fui encarregado de ajudar uma missão do Instituto de Tecnologia de Massachusetts, o MIT, que estava fazendo, um professor do MIT, estava fazendo uma expedição, era uma expedição de geologia e hidrologia, que subiu o rio Amazonas, foi até Iquitos, estava medindo, coletando a água para fazer um estudo hidrogeológico do rio Amazonas. E o diretor do INPA pediu para eu ajudá-lo, ele parou em Manaus, e eu fui ajudá-lo lá e comprar mantimentos e outras coisas que ele foi comprar no comércio de Manaus, e aí ele viu do meu interesse e me convidou para conhecer o laboratório dele lá no MIT. Aí eu fui para aprender a montar um aparelho de laboratório hidrogeológico, um espectrômetro que o INPA tinha, mas estava encaixado, não tinha ninguém lá que entendesse do assunto. Eu fui, passei 2 meses lá, e foi lá que um professor do MIT me convidou para me candidatar ao doutorado. Voltei, montei o laboratório lá no INPA, que eu aprendi lá no MIT, e me candidatei e fui aceito. Fui aceito para o MIT, e naquela época eu já tinha me candidatado para a Universidade de Berkeley, para a Universidade de Wisconsin, fui aceito nas 3, e decidi ir para o MIT. Fiz doutorado, aí eu mudei, né? Abandonei a engenharia e fiz doutorado em meteorologia no MIT, me tornei um especialista em meteorologia, terminei em 2002, e aí voltei e, por razões familiares, eu voltei para o Sudeste. Por quê? Porque o meu pai faleceu há muito tempo, faleceu num desastre automobilístico em 1972, e em 1979 eu estava fazendo meu doutorado no MIT, e a minha mãe ela teve um câncer de mama. Então, eu acabei voltando para ficar mais perto da minha mãe. Então, eu infelizmente, desisti tinha um emprego lá esperando por mim, lá em Manaus, no INPA, mas eu voltei para poder realmente cuidar mais diretamente, ficar mais próximo da minha mãe, que estava ainda em tratamento, e ela viveu 22 anos ainda, felizmente, mas teve vários episódios cancerígenos. E aí, naquela época, onde que eu consegui emprego foi no Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, do INPE. E então, entrei no INPE no comecinho de 2003, cheguei em 2002, mas o INPE só me ofereceu emprego em janeiro de 2003, e aí comecei, e foi aí que eu desenvolvi, fiquei 37 anos trabalhando no INPE, desenvolvi minha carreira no INPE, na pós-graduação em meteorologia do INPE. Depois, em 2008, nós criamos a pós-graduação em ciência do sistema terrestre, eu fui o criador desse programa, desenvolvi vários projetos, fui a pessoa que implementou o CPTEC, Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos, lá em Cachoeira Paulista, morei muitos anos lá
na cidade de Cruzeiro, próximo de Cachoeira Paulista. Então, a minha carreira toda foi desenvolvida no INPE, mas eu sempre tive ligação com a Amazônia. Então, desde 1983, eu comecei a fazer pesquisas a partir daqui do INPE, mas na Amazônia. E continuo praticamente até hoje envolvido em pesquisas da Amazônia. Eu fui o cientista chefe do programa chamado Experimento de Grande Escala da Biosfera e Atmosfera na Amazônia, na sigla em inglês LBA, que até hoje foi o experimento mais completo, mais avançado sobre florestas tropicais até hoje. Existe até hoje esse experimento, mas ele começou, de fato, em 1999, e eu fiquei muitos anos diretamente envolvido. Esse experimento trouxe centenas de pesquisadores dos países amazônicos, principalmente do Brasil, mas também da Colômbia, do Peru, da Bolívia, do Equador, da Venezuela, da Guiana, Suriname, Guiana Francesa, e é um experimento que ele teve fase de coleta de dados muito intensiva até 2004, 5 anos. Depois ele continuou. Nós criamos uns 35 sítios de pesquisa na Amazônia, em toda a Amazônia, em áreas de floresta, em áreas desmatadas, em áreas degradadas. E esse experimento, até 2010, ele já tinha formado mais de 400 doutores e mestres. Gerou pelo menos 3 novos programas de pós-graduação, e então foi um experimento muito importante para aumentar o nosso conhecimento científico sobre a Amazônia. Então, a minha vida toda teve uma ligação científica com a Amazônia, ainda que eu não tenha voltado nunca mais, voltei a residir na Amazônia. Bom, professor, o seu conhecimento, né, tem um alerta que o senhor tem dado por meio de suas pesquisas há quase 3 décadas, né, sobre o processo de savanização da Amazônia, como o impacto das mudanças climáticas, e que está próximo a um ponto de não retorno, né, essa terminologia. O senhor pode explicar o que isso realmente significa para o Brasil em âmbito planetário? Sem dúvida. Em 1989, eu passei um ano e 2 meses, na Universidade de Maryland, nos Estados Unidos, em parceria com um dos meus orientadores da tese de doutorado no MIT, que era professor da Universidade de Maryland naquela época, em 1989, e com um outro pesquisador chamado, esse primeiro chama Jagadish Shukla, e um outro pesquisador, Pierre Sellers, um pesquisador britânico que estava nos Estados Unidos nessa época e depois se tornou um astronauta da NASA. E nós fizemos um estudo naquela época, eu liderei esse estudo, que era responder a seguinte pergunta: se em 1989 estávamos vendo um grande aumento dos desmatamentos, né, porque os desmatamentos começaram a explodir no início dos anos 70. De 1975 a 1985, a média de desmatamento na Amazônia brasileira, nessa década, foi 27.500 km². Era aquele plano desenvolvimentista da ditadura militar, que começou a ver uma ameaça à soberania brasileira, que de fato nunca existiu, sobre a posse territorial da Amazônia, e criou aquele modelo desenvolvimentista de desenvolver infraestrutura, estradas, e levou centenas de milhares de pobres agricultores, cada um recebia um lote de 100 hectares para fazer pastagem, para fazer uma agricultura grãos, mas principalmente pastagens, e também doou grandes fazendas pecuárias para pecuaristas. Esse era um modelo desenvolvimentista na cabeça dos militares, que era para ter uma presença humana e via a floresta como obstáculo ao desenvolvimento, não via valor nenhum na floresta. Aliás, os europeus, quando aqui chegaram, em
1.500 portugueses, os espanhóis, os franceses, os ingleses, todos que chegaram na América do Sul, na América Central, nas florestas tropicais, nunca viram valor nenhum na imensa biodiversidade, o local da maior biodiversidade do planeta, a floresta amazônica. Então, era sempre retirar a floresta, retiraram 80% da Mata Atlântica. Então, esse era o modelo. Tira a floresta e substitui pela tradicional pecuária e agricultura. E, então, em 89, quando eu fui fazer essa pesquisa lá na Universidade de Maryland, é lógico, o desmatamento já estava explodindo. Já tinha começado a se tornar uma preocupação mundial. Em setembro de 1989, a capa da revista americana Newsweek aparecia a floresta amazônica pegando fogo. Que tinha realmente mudado o desmatamento em 1988, isso é 87, 88, foi um número gigantesco, porque os desmatadores estavam com medo que a nova Constituição que entrou em vigor foi criada em 88, após o fim da ditadura militar em 85, eles estavam com medo de que fosse criar uma proteção ambiental da Amazônia, e, de fato, a nova Constituição de 88, ela tem um marco legal dos mais avançados como proteção ambiental. Então, houve uma explosão do desmatamento em 87, 88. Então, em 89, eu fui lá já com a ideia, o que vai acontecer com o clima da Amazônia, o clima do planeta, se nós substituirmos a floresta por pastagens, que era o principal uso da terra. 90% de qualquer novo desmatamento era e continua a ser para fazer pastagem. Então, e aí, quando eu fiz esse estudo, e publicamos na revista Science, em 1990, um segundo artigo no Journal of Climate, em 1991, foi aí que esse estudo, o que eu criei naquela época, é o que eu chamei a hipótese de savanização da Amazônia. Porque quando a gente substituiu a floresta por pastagem, e aí nós fizemos a pergunta científica. Vamos dizer que a gente abandone as pastagens, a floresta vai se recuperar, e o estudo mostrou que todo o sul da Amazônia, o clima mudaria tanto se você desmatasse, que o novo clima ali seria um clima de savana, o clima do cerrado. 6 meses de estação seca, 3, 4 graus mais quente. Então, o que o estudo mostrou foi aí que eu lancei a hipótese da savanização da Amazônia. Se houvesse um grande desmatamento, e mesmo que fosse abandonado o desmatamento, a floresta não voltaria mais, porque o desmatamento induziria a mudança do clima da Amazônia. Isso é só desmatamento. Aquele estudo, em 89, ainda, lógico, nessa época estava se criando a base do que viria a ser depois o IPCC, o Painel Intergovernamental de Mudanças Climáticas, que se reuniu pela primeira vez em 1990. Então, o estudo de 1989, ele não olhou o que poderia acontecer com a Amazônia, também com as mudanças climáticas. Mas, então, eu lancei essa hipótese, mas a mentalidade do brasileiro, na época, era muito, muito complicada. Eu me lembro que, em 1990, eu fui convidado para dar uma palestra lá no INPA, em Manaus, e eu apresentei os resultados, e, por coincidência, estava na audiência da palestra o presidente da época da CEPLAC. CEPLAC é essa instituição que tratava da agricultura do cacau e também outras culturas agrícolas. E quando eu mostrei os resultados dizendo que não voltaria a floresta em todo o sul da Amazônia, 2 milhões de quilômetros quadrados, ele depois levantou a mão e falou: puxa, que maravilha, a floresta não serve para nada, a floresta atrapalha, nada cresce com a floresta. Então, aquilo mostrou a mentalidade realmente dominante na época do setor agropecuário e até de institutos de pesquisa como a CEPLAC. Então, essa foi a hipótese. E aí, durante
os 30 anos, esse assunto, eu lancei a ideia, e aí a comunidade científica mundial começou a estudar muito. Eu tive vários alunos de doutorado que trabalharam nessa questão. Então, um aluno meu de doutorado fez uma tese que olhava qual era o máximo de desmatamento que você poderia ter para passar por esse ponto de não retorno de savanização. Quer dizer, se passasse de 40% de desmatamento da Amazônia, passaria nesse ponto de não retorno. Um outro aluno olhou, se a gente tivesse toda a floresta lá, 100% de floresta, e só deixasse o clima global, o aquecimento global, as mudanças climáticas advindas do aquecimento global, o que aconteceria? E chegamos à conclusão que, mesmo que a floresta estivesse lá, se o aquecimento global, os gases de efeito estufa, fizessem a temperatura na Amazônia chegar a 4 graus de aumento da temperatura, então as mudanças climáticas também causariam a salinização da Amazônia. E depois um estudo de um outro aluno olhou mudanças climáticas e desmatamento juntos. Então, nós fizemos dezenas de estudos científicos, e aí a comunidade científica realmente colocou esse assunto em grande prioridade, e hoje há centenas e centenas de estudos, aqueles 2 primeiros, 1990 e 91, sobre o risco de savanização. Então, hoje, nosso entendimento ele é muito avançado de que o risco de uma transformação da floresta amazônica ele é muito real, porque vários estudos dos últimos, pelo menos 10 anos, eles não são só estudos como aqueles que eu conduzi ou dirigi, supervisionei tese de doutorado, eram estudos com modelos matemáticos do sistema climático. São iguais a esses modelos do IPCC, essa modelagem matemática, eu sempre fui especialista nisso. Ainda que tenha participado de muitos estudos na Amazônia diretamente, observando o que estava acontecendo. Mas, nos últimos 10 anos, muitos estudos observacionais na Amazônia, eles revelam que o sul da Amazônia, mar imensa que vai desde a Bolívia até o Oceano Atlântico, passando por Acre, Rondônia, Mato Grosso, Pará, chegando inclusive no Amapá e na Guiana Francesa, nós estamos vendo ali todos os sintomas, os sinais da savanização. O que nós estamos vendo ali? A estação seca está ficando mais longa, 3 a 4 semanas nos últimos 40 anos, principalmente em áreas desmatadas, quer dizer, a estação chuvosa, o início da estação chuvosa que antes, por exemplo, no sul da Amazônia era final de setembro, hoje já está na 3ª, 4ª semana de outubro. A estação seca está mais seca, mais longa, mais quente, 2 a 3 graus, e está chovendo bem menos na estação seca. Então, aquele clima já está ficando cada vez mais com a cara do clima do Cerrado. E um dado muito preocupante, um estudo de 2019 e um segundo estudo de 2020, que olhou que a mortalidade de árvores nessa região, as árvores amazônicas, as árvores só do clima amazônico muito úmido, está mais alta. Então, já estamos começando a ver essa região com aumento da mortalidade das árvores, e essa região também, a própria floresta parou de retirar gás carbônico da atmosfera, não é mais um sumidouro de carbono. Ela virou uma fonte de carbono. Uma pesquisadora do INPE, Luciana Gatti, publicou um artigo esse ano na revista Nature, que teve enorme repercussão mundial, eu sou um dos coautores, que estudou o ciclo de carbono, a contabilidade de que lugar da floresta está emitindo carbono, que lugar da floresta está absorvendo carbono. Boa parte da Amazônia, do norte, do noroeste, da Amazônia, do oeste da Amazônia, absorve carbono. Mas o sul da Amazônia, a floresta já está morrendo. Ela já está perdendo carbono. Então, essa é uma área que tem bastante desmatamento, chamado Arco do Desmatamento da Amazônia.
uma grande área de mata degradada, que é onde a extração de madeira, essa economia muito ilegal, quase toda a madeira extraída da Amazônia é feita de forma ilegal, roubo de madeira de terras públicas, reservas indígenas, unidades de conservação, ela degrada a floresta, aí vai tirando, o dossel da floresta vai ficando muito perdido, aí você tem a radiação solar secando toda a vegetação no solo da floresta, e aí o fogo passa com facilidade. A floresta amazônica ela se desenvolveu em milhões de anos, ela absorve toda a radiação solar na copa das árvores, só 4% da radiação solar passa e chega no solo, o solo é muito úmido e não é inflamável. Se uma descarga elétrica cair, como cai, tem milhares e milhares e milhares de descargas elétricas todo ano na Amazônia, mas não causa incêndio, porque causa um pequeno fogo, não propaga, porque é muito úmida a floresta. Com a degradação da floresta, com o aumento da temperatura do aquecimento global, com o aumento da temperatura devido ao desmatamento. Então, o que nós estamos vendo na Amazônia, ano após ano, principalmente nesse sul da Amazônia, é que o fogo entra de uma área recém-desmatada, ou de uma área degradada, o fogo entra e ele fica dias, vai lentamente, é um fogo que tem 1 a 3 metros de altura só, ele vai lentamente comendo toda a vegetação do sul, do chão da floresta, e após isso, nos próximos anos, após esse incêndio, muitas das árvores morrem. Elas morrem e aí elas começam a emitir, são degradadas, começam a emitir os gases para a atmosfera. Então, é isso que nós estamos vendo. Portanto, esse risco dessa degradação enorme, que eu chamo de savanização, uma transformação, a perda da floresta, se tornar um processo quase que contínuo, nós já estamos vendo isso em grandes áreas, talvez aí cerca de 1/3 da Amazônia, principalmente no sul da Amazônia. Então, o risco de savanização não é mais uma hipótese colocada 30 anos atrás, não, é uma coisa que nós estamos vendo acontecer. E, professor, só para complementar, ocorrendo, né, todos esses fatos, o que isso vai desencadear para o clima, né, do entorno e também do planeta, né, tendo essas redes de relações também? Olha, tem um fator diretamente que afeta o clima do planeta, que é ainda a Amazônia, que ela tem cerca de 20% da sua área desmatada, na verdade, em todos os países da Amazônia, 20% da Amazônia brasileira, em todos os países amazônicos, cerca de, total é 17%, de 6,2 milhões de quilômetros quadrados de floresta original, e cerca de 17% de áreas com vários graus de degradação. Então, isso já, estamos dizendo assim, 35% da Amazônia é afetada, está alterada. Mas ainda temos 65% de floresta muito pouco perturbada. E, então, se nós continuarmos com as práticas que, infelizmente, recrudesceram muito nos últimos anos na Amazônia, principalmente na Amazônia brasileira, aumento dos desmatamentos, dos incêndios florestais, da degradação, da perda do risco de imensa perda de biodiversidade. Se nós continuarmos nesse ritmo, e de fato passarmos esse ponto de savanização sem volta, entre 30 e 50 anos, alguns estudos indicam que é o tempo que levaria para cerca de 60% até 70% da floresta desaparecer e ou ser substituído por pastagem de agricultura ou por esse ecossistema muito degradado. É uma savana tropical, mas não é tão rica em biodiversidade como o Cerrado.
e tão rica. O Cerrado também tem uma quantidade de carbono maior. É uma vegetação, uma savana muito degradada. E se isso acontecer, olha, hoje, os solos amazônicos e a floresta em pé tem um total de 150 bilhões de toneladas de carbono na matéria orgânica. Se nós perdermos, passarmos o ponto de não retorno e continuarmos com essas práticas destrutivas da Amazônia, entre 30 e 50 anos, nós vamos injetar umas 250 bilhões ou mais de toneladas de gás carbônico. Gás carbônico, o mais importante gás do aquecimento global. O relatório do IPCC lançado em agosto mostra que, para nós atendermos as metas super difíceis do Acordo de Paris, de não deixarmos o aquecimento global ultrapassar 1,5 graus, nós já estamos em 1,1 graus na média do aquecimento global. Na Amazônia, esse número já é 1,2 a 1,5. Mas se nós temos que, o máximo de emissões globais que nós podemos ter no mundo é não mais do que 500 bilhões de toneladas de gás carbônico. Isso é tudo, hein? Queima de combustíveis fósseis, agricultura, desmatamento e outras emissões de metano pelo gado, vazamentos na extração de gás natural, que é metano. Quer dizer, tudo isso junto, nós podemos ter o equivalente a 500 bilhões de toneladas de gás carbônico equivalente. Então, se nós perdermos a Amazônia, metade disso já virá da Amazônia. Quer dizer, é impossível atingirmos as metas do Acordo de Paris. Então, torna-se também para preservação do menor risco, ainda que 1,5 graus, é um aumento de temperatura que causa uma mudança climática global com efeitos muito grandes em todos os ecossistemas e na vida humana e na economia, mas nós temos que salvar a Amazônia. Então, nós temos que realmente, da mesma maneira que atingirmos as metas do Acordo de Paris, controlarmos o aquecimento global é o maior desafio que a humanidade já enfrentou, vamos dizer assim, se a gente considerar talvez 5.000 anos desde que existem civilizações no nosso planeta Terra. Salvarmos a Amazônia é o maior desafio que os países amazônicos têm. É o maior desafio. Então, para isso, nós teríamos rapidamente zerar os desmatamentos, a degradação florestal, o uso do fogo, zerarmos. Lógico, muitos governos dos países amazônicos, até o governo brasileiro, coloca uma meta de zerar o desmatamento. Aqui no Brasil, eles usam o termo zerar o desmatamento ilegal até 2030. Mas nós temos que zerar todos os desmatamentos. Todos os desmatamentos, mudarmos a agricultura, o modelo de agricultura, nós temos que realmente desenvolvermos uma nova economia para a Amazônia, o que nós chamamos uma bioeconomia de floresta em pé e rios fluindo. Por quê? Porque hoje nós já estamos vendo, economicamente, que o potencial da floresta em pé é muito maior do que substituir a floresta por gado. Se nós formos e visitarmos algumas cooperativas que têm sistemas agroflorestais, por exemplo, cooperativa de Tomé Açu, ao sul de Belém, talvez a mais importante cooperativa, que mostrou que você tendo sistemas agroflorestais, que você tem inúmeros produtos com valor econômico, açaí, o cacau, a castanha, inúmeros óleos e muitos outros que geram produtos para fármacos, você tem uma economia muito mais poderosa do que substituir esses sistemas agroflorestais por imensas, gigantescas pastagens para o gado de baixíssima produtividade na Amazônia. E esse modelo agronômico de gado e de culturas agrícolas, como soja, ele é um modelo que
que não traz grande benefício social para a Amazônia. Os trabalhadores desse sistema são muito pobres. Esse recurso vai para fora da Amazônia. E os recursos de uma bioeconomia amazônica de floresta em pé, eles devem ser direcionados principalmente para as populações amazônicas. Então, já houve uma melhora na qualidade de vida de muitas dessas populações amazônicas, ainda distante de ser um modelo econômico de altíssimo valor agregado, com bioindustrialização, mas um pouco desse desafio, e é desafio do projeto que eu criei a partir de 2018, chamado Amazônia 4.0, que é exatamente nós olharmos que o potencial de nós conseguirmos juntar esse conhecimento tradicional, conhecimento dos povos indígenas que existem há milhares de anos de manter a floresta em pé, dos ribeirinhos, das comunidades quilombolas, os afrodescendentes que também mantêm a floresta em pé, quer dizer, unir esse conhecimento de como extrair valor econômico da floresta em pé com modernas tecnologias, e através da agregação de valor através da bioindústria, se nós conseguirmos trazer isso para dentro da Amazônia, nós podemos realmente ter um modelo econômico muito melhor para todos os países amazônicos e principalmente que beneficie as populações amazônicas. Então, um pouco desse desafio é o desenvolvimento dessa nova bioeconomia, e isso se tornou hoje um assunto de interesse global. Nós estamos vendo cada vez mais inúmeros grupos financeiros internacionais interessados nesse modelo dessa nova bioeconomia. Muitos países começam a implementar políticas, a Colômbia, talvez o país que esteja mais avançado, o presidente da Colômbia, Ivan Duque, defende abertamente esse novo modelo de economia com a floresta em pé. Então, isso está se tornando um discurso que une sustentabilidade, justiça social com benefícios econômicos, mas ainda está muito longe de ser implementado numa grande escala, principalmente no Brasil, por exemplo, que nós estamos vendo um grande aumento do desmatamento nos últimos anos, e o governo federal brasileiro atual, ele defende o modelo dos anos 70, o modelo, entre aspas, desenvolvimentista, que não via, de fato, valor na floresta, só via valor em retirar a floresta e substituir por pastagem, por culturas agrícolas em grandes extensões, por mineração, por geração hidrelétrica, por exploração de petróleo, de gás natural. Então, essa indústria extrativista que sempre via a floresta como um obstáculo. Professor, em que etapa se encontra o projeto Amazônia 4.0 hoje? Se você pudesse dar alguns exemplos, né, de como é que está o encaminhamento do projeto. Então, o projeto Amazônia 4.0, ele ainda é um projeto muito no marco conceitual, e nós estamos desenvolvendo uma das atividades do projeto Amazônia 4.0 é o que nós chamamos de Laboratórios Criativos da Amazônia. É desenvolver pequenos laboratórios, que são pequenas biofábricas, que é como você levar modernas tecnologias para a Amazônia, para capacitação de comunidades amazônicas, rurais, urbanas, no uso de tecnologias. E nós estamos agora avançados no primeiro laboratório, que é o laboratório, uma pequena biofábrica para a cadeia do cacau e do cupuaçu, que é para fazer o chocolate, e para fazer o chocolate do cupuaçu, que é chamado cupulate. Então, nós estamos numa fase final de construção desse laboratório, num parque tecnológico aqui em São José dos Campos, e esperamos... a pandemia atrasou um pouco nossos planos, mas esperamos, em 2023, já começar os exercícios de capacitação de comunidades amazônicas. Já contactamos 4 comunidades no estado do Pará, 2 comunidades produtoras de cacau, 2 comunidades produtoras de cupuaçu, e a ideia é ir, e estamos em parceria com uma ONG muito importante aqui no Brasil, chamada Conexus,
que vai, essa parceria é de capacitação dessas 4 comunidades, e a Conexus já está começando a desenvolver o que nós chamamos de ecossistemas de inovação e sustentabilidade. São como atrair capital, fundos de investimento para investir nessas comunidades, para essas comunidades construírem as biofábricas. Então, nós vamos demonstrar a viabilidade de ter uso de modernas tecnologias, de capacitação das comunidades rurais, urbanas, e também dessas comunidades que a gente chama interrural, elas são, parte do tempo passam manejando sistemas agroflorestais e parte do tempo estão em cidades ou vilas amazônicas. Então, a ideia é desse primeiro laboratório, esperamos já em 2023 começar a demonstrar a viabilidade de levar essas modernas tecnologias para a Amazônia, e também já completamos o desenho de um laboratório para a cadeia da castanha do Brasil, e estamos buscando apoio para também desenvolver um laboratório, e também já planejamos, em parceria com a Conexus, também a cadeia do açaí. Então, é um projeto que é muito demonstrativo de viabilidade. Nós queremos, de fato, atrair interesse, e depois que inúmeras outras instituições, até mesmo a Embrapa, o Senai, todo mundo comece a desenvolver essas tecnologias, disseminá-las amplamente na Amazônia, tanto em cidades como nas áreas rurais. É uma bioindustrialização, é um modelo oposto daquele da ditadura militar. A ditadura militar, no final dos anos 60, eles foram lá em Manaus e criaram o Polo Industrial, Zona Franca de Manaus. Polo Industrial. Mas era uma coisa artificial. Até hoje, o Polo Industrial de Manaus, que gera 80 mil empregos diretos, é muito importante para a economia de Manaus e do estado do Amazonas, mas é uma coisa, entre aspas, bem artificial, porque ele produz produtos eletrônicos, motocicletas, etc., e praticamente não há nada ali que utilize os produtos da floresta. E ele só existe porque existe um subsídio de 30%, por exemplo, um estudo do Instituto Escolhas, o ano passado, mostrou que o subsídio que todos nós brasileiros estamos colocando ali, a não retenção de impostos, é 30 bilhões de dólares, 30 bilhões de reais por ano. Então, nós temos que, logicamente, invertermos a bioindustrialização. Países desenvolvidos têm que serem países industrializados, então o Brasil tem que voltar a se reindustrializar, e para a Amazônia, para todos os biomas também, a Mata Atlântica, o Cerrado, etc., nós temos que trazer junto com a utilização da biodiversidade como fator econômico importante, nós temos que trazer junto a bioindustrialização, que é a agregação de valor. Por exemplo, o fator, se você pegar um produto industrializado do açaí, comparado com o preço da polpa do açaí que é vendido pelas comunidades amazônicas, nós temos aí um fator de 10 a 20, quando você industrializa um produto. O chocolate é a mesma coisa. O cacau vendido pelas comunidades amazônicas tem um fator de 10 a 20 quando você vende o chocolate. Então, industrialização é onde você agrega valor e você começa a criar empregos de classe média. Então, é muito importante. Então, a ideia do Amazônia 4.0 é começar a mostrar a viabilidade e depois nós torcemos muito para que o Brasil, a partir de 1º de janeiro de 2023, tenha um novo governo, um governo que vai ter uma outra visão, não a visão do governo federal atual. Há vários governadores dos estados amazônicos que estão cada vez mais interessados em desenvolver esse novo modelo, porque hoje, até mesmo a exportação por exemplo, um sistema agroflorestal produzindo açaí, essa cooperativa, ela consegue produzir por ano cerca de $1.000 por hectare em um ano. $1.000 ela vende a polpa do açaí.
um hectare de soja na Amazônia rende $200 por ano. E um hectare de pecuária rende $100. A média da pecuária na Amazônia é $50. Eu estou colocando até um valor maior. Então, um hectare de sistema agroflorestal que explore cacau rende também $1.000 por ano. Então, a maioria dos governadores dos estados amazônicos aqui no Brasil e outros países amazônicos, eles estão vendo o potencial econômico. Mesmo hoje, ele já é muito maior do que cultura agrícola como a soja ou como a madeira, que é praticamente todo ilegal. Então, eles já começam, vários governadores, por exemplo, o governador do Pará, Helder Barbalho, ele tem feito um discurso político que é muito importante desenvolver essa nova bioeconomia. Então, nós estamos vendo, realmente, pelo menos o discurso político e também o interesse econômico global de fundos de investimento começa a ser voltado para essa nova bioeconomia de floresta em pé. Então, esse é um pouco a Amazônia 4.0, é muito um pequeno estudo de mostrar a viabilidade, mas nós queremos que seja realmente apenas um exemplo para que atinja escala amazônica, todos os países amazônicos. E nós temos no Amazônia 4.0 um segundo componente, que está em andamento, que é a criação de em inglês nós chamamos de Rainforest Business School, que é junto com a Universidade de São Paulo e a Universidade do Estado do Amazonas, já começou agora um curso MBA de começar a criar uma geração de negócios sustentáveis, a formação de futuros empreendedores em negócios sustentáveis, essa bioeconomia de floresta em pé, com justiça social, com valorização da biodiversidade. Então, esse também é um segundo componente que nós temos no projeto Amazônia 4.0, e nós estamos desenvolvendo uma plataforma online que vai ter todo o material pedagógico online para formação de milhares e milhares e milhares de jovens, futuros empreendedores, e para ser um local que vai permitir uma discussão, um amplo debate econômico, social, científico, tecnológico, antropológico também, com a valorização do conhecimento tradicional. Essa Rainforest Business School vai trazer muito o conhecimento tradicional, vai procurar também valorizar muito lideranças indígenas nos grupos indígenas. O papel das mulheres é essencial, porque são as mulheres que mais transferem de geração para geração indígena o conhecimento dos indígenas. Então, convidar várias líderes indígenas para fazerem parte da Rainforest Business School, para colocarem material pedagógico. Então, essa é a ideia, é bem diferente de escolas de administração típicas, porque não existe, de fato, em nenhum lugar do mundo. Então, esse Rainforest Business School é uma plataforma online que nós estamos desenvolvendo, eu reitero, uma parceria do Instituto de Estudos Avançados da USP com a Universidade do Estado do Amazonas, e é liderado por uma pesquisadora alemã que se chama Marita Koch-Feser, que desenvolveu muitos anos do seu trabalho de pesquisa sobre a Amazônia, e ela está liderando esse componente do projeto junto a essas universidades. Professor, muito interessante, né? Logo mais, assim, a gente vai poder falar mais a respeito, quando tiver mais dados ainda nessas plataformas, a gente convidar também esses atores, né? Como o senhor falou, né? Essas indígenas, essas lideranças, né? Vai ser bem interessante. A gente está chegando aos momentos finais, e eu gostaria que o senhor pudesse falar a respeito da sua análise, né? Dentro da conjuntura, né, mundial, do que a gente vive hoje no planeta, como é que o senhor vê, assim, as negociações da Conferência do Clima 26, né, que deveria ter ocorrido ano passado, mas em decorrência da pandemia, está prevista para novembro na Escócia. Gostaria que o senhor pudesse, né, falar a respeito também. Sem dúvida. Eu acho que
os países do mundo saíram da COP 21 em Paris, em 2015, assim, como se a resolução ali na COP do Acordo de Paris tivesse sido um sinal verde que nós encontraríamos trajetórias sustentáveis para combater a emergência climática. Como eu falei, o maior desafio que a humanidade já enfrentou. Só que quando a gente olha os compromissos que os países fizeram de reduzir as suas emissões, ali em Paris, em dezembro de 2015, até o final do século a temperatura subiria 3 graus ou até mais. E poderia, por exemplo, nesse caso, causar o tipping point, o ponto de não retorno da Amazônia, que aumentaria até mais a temperatura global, com a perda da floresta em 30 e 50 anos, essa savanização, e outras florestas tropicais também, o degelo do permafrost na Sibéria, no Canadá, liberando metano e gás carbônico, quer dizer, um risco tremendo, do risco de nós chegarmos no século 22 num planeta quase que inabitável. Então, o Acordo de Paris colocou lá, olha, em 5 anos, os países têm que vir em 2020 com metas muito mais ambiciosas. Então, a reunião da COP26, que deveria ter sido em 2020, era para os países colocarem metas muito mais ambiciosas. De fato, o que todos esperam da COP26 agora, final de outubro e primeira quinzena de novembro, é ver realmente a seriedade com que os países vão colocar suas metas muito mais ambiciosas. Muitos países estão colocando o que a ciência indica, que o planeta tem que ter emissões líquidas zero de gás de efeito estufa até 2050 ou antes. Mas isso são metas que muitos governos colocam, como o governo brasileiro colocou as suas metas. Emissões líquidas até 2050. Reduzir o desmatamento, zerar o desmatamento ilegal da Amazônia até 2030. Mas o que nós estamos vendo é um aumento das emissões. Então, a pandemia fez uma perda econômica muito grande no ano passado. No início da pandemia, abril e maio, nós vimos uma grande redução das emissões, porque houve praticamente todas as pessoas ficaram confinadas, parou o transporte aéreo, o transporte terrestre, muitas indústrias pararam suas emissões, mas em abril de 2021, as emissões já foram bem maiores do que em novembro de 2019. E se a gente só contabilizar todas as usinas termoelétricas a carvão que estão sendo construídas no mundo, principalmente pela China, as emissões vão continuar crescendo até 2023. Haja visto, por exemplo, a crise energética que o Brasil vive hoje e que todas as termoelétricas foram religadas. A China anunciou na semana passada que vai tirar o pé um pouco do acelerador de construir dezenas, para não dizer centenas de termoelétricas a carvão ou a gás natural. Porque se isso acontecer, vai ficar muito difícil nós atingirmos as metas do Acordo de Paris. Por quê? Porque, de fato, nós precisaríamos reduzir em 50% as emissões até 2030, as emissões globais. Por exemplo, se nós zerarmos o desmatamento da Amazônia e do Cerrado, onde os biomas que são mais afetados hoje em dia, e partimos para inúmeros projetos de restauração florestal, o Brasil conseguiria reduzir em 50% ou mais até as suas emissões até 2030. E, globalmente falando, os países têm que
sair da geração de energia por queima de combustíveis fósseis e se mover rapidamente para energias renováveis, solar, eólica e várias outras. Por exemplo, o presidente Joe Biden fez essa promessa na cúpula climática em 22 de abril, de que os Estados Unidos iriam zerar as suas emissões de geração de energia até 2035. Hoje, 70% das emissões dos Estados Unidos vem da queima de combustíveis fósseis para gerar energia para os veículos, para o transporte, milhões mais de 200 milhões de veículos nos Estados Unidos. Então, esse é um enorme desafio. Então, assim, vamos dizer assim, é muito importante que essas promessas que os países vão e colocam nas convenções, nas reuniões das convenções climáticas, elas deixem de ser apenas promessas de longo prazo. Precisamos realmente alterar rapidamente o padrão de emissões. E essa década é o maior desafio, porque se nós não chegarmos a 2030 com uma grande redução das emissões em relação a 2020 e 2021, torna-se quase impossível atingir os objetivos de zerar as emissões líquidas até 2050. Então, é esse o grande desafio, que a COP26 não seja só promessas voluntárias dos países, mas que, a partir de agora, todos os países do mundo, principalmente os países que mais emitem, reduzam suas emissões, e isso é um grande desafio. A gente está num momento tão crítico, né, professor, que é difícil, né, vislumbrar esses cenários, né, das próximas décadas, né, tendo em vista o modelo de desenvolvimento do hoje, né. E eu gostaria que o senhor fizesse suas considerações finais, né, agradeço de antemão, né, a sua participação, né, no Frente a Frente, né, ao capital humano da ciência climática brasileira, uma contribuição muito importante, né, que o senhor faz junto com outros cientistas brasileiros, né, que devem ser valorizados também. Muito obrigado pela oportunidade e parabéns pela iniciativa de divulgar para um amplo público brasileiro e talvez de outros países também o que a ciência tem a dizer. Eu acho que a consideração final que eu faria é que nós, brasileiros, todos, porque quando se faz pesquisa de opinião sobre a Amazônia é o bioma mais querido pelos brasileiros. Todas as pesquisas de opinião mostram que acima de 90%, às vezes até 95% dos brasileiros querem a preservação da Amazônia. Mas não é isso que está acontecendo. Então, esse desejo passa a ser um sonho dos brasileiros não realizável. Por quê? Porque nós, brasileiros, nós temos que atuar, nós temos que agir, nós temos que colocarmos o nosso direito democrático de buscarmos um modelo sustentável para a Amazônia. Um modelo que mantenha a floresta amazônica, que mantenha o conhecimento tradicional das suas populações indígenas, ribeirinhas, quilombolas, que valorizemos o enorme potencial econômico da biodiversidade. Vamos criar uma potência ambiental da sociobiodiversidade. Então, nós todos brasileiros temos que caminhar nessa direção. Então, esse é o meu desejo, que se nós fizermos isso, inclusive esse modelo de sustentabilidade, ele tem que também criar as ferramentas como hoje, modernamente, todos nós precisamos de ter energia elétrica, energia para transportes, mas hoje as formas sustentáveis de geração de energia, solar, eólica e outras, já economicamente são mais viáveis, as energias mais baratas são eólica e solar. Então também nós temos que caminhar nessa direção como país de quase mais de 215 milhões de habitantes,
Então, esse é o meu desejo, que todos os brasileiros, que nós tenhamos uma noção, nos tornemos democratas mais exigentes. Se é o desejo do Brasil proteger a Amazônia, que nós todos possamos realmente criar as condições, não mais aprovarmos políticas de destruição da Amazônia no mundo da política, dos governos, e é isso que eu desejo para todos nós brasileiros. Gratidão, professor.